Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Next stop, the Twilight Zone. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós vamos falar sobre o episódio número 70 no geral da série clássica, episódio número 5 da terceira temporada, A Game of Pool. Seria um jogo de sinuca, correto? Yes! Então vamos lá, esse episódio é um episódio dirigido pelo Buzz Kulick, escrito pelo George Clayton Johnson. A gente já andou falando sobre ele, viu? Até tem um programa onde a gente fez uma grande introdução. Falamos aí sobre a vida do George Clayton Johnson. Vou deixar linkado, tá? Aqui abaixo na publicação. E é um episódio sobre obsessão, né? A gente já teve vários episódios da série que tratam sobre obsessão, né, Marcos? Tem aquele do cara que vai para Las Vegas, por exemplo. Eu acho ótimo esse episódio, né? Que o cara fica viciado naquelas máquinas de... Como é que caça-níqueis, né? Caça-níqueis, né? E fica a louquinho. febre. The Fever, isso, The Fever, a febre. Então esse episódio também é sobre obsessão, né? E tem várias curiosidades, sabe? Esse episódio, por exemplo, é com o Jack Klugman, que a gente ama. E, cara, esse cara é um achado, assim. Ele é nível a gente assistir os episódios com o Burgess Meredith, sabe? O que ele entrega de atuação, né? E tem o Jonathan Winters, que era um comediante famoso, o rei do improviso, muito famoso justamente por ser um cara do stand-up, do improviso, que interpreta o Fats Brown, né? Que é o cara mais foda, assim, do jogo da sinuca. O Jack Klugman vai desafiar, né? Tem mais detalhes aí, a gente conta na sinopse. Mas tem algumas curiosidades, né? Que a gente andou pesquisando. Você quer falar um pouco? Sim, essa história do George Clayton Johnson tem uma forte inspiração num livro chamado The Hustler, livro escrito por um cara chamado Walter Tevis, que conta a história justamente de um sujeito, de um jogador de sinuca famoso, que seria o Minnesota Fats. Olha só, tem até uma aparência no né? E ele é desafiado por um jovem que quer, né, provar, né, tá tendo um campeonato de sinuca ali entre os melhores, e esse jovem, que é o Ed Felson, ele quer desafiar o grande jogador e tentar fazer seu nome, né? Isso em 61 virou filme com o Paul Newman. Uhum. E interessante, depois, nos anos 80, se eu não me engano, no final dos anos 80, o Paul Newman repete esse personagem, ele já velho, sendo desafiado pelo Tom Cruise. Naquele filme A Cor do Dinheiro. No filme A Cor do Dinheiro, exatamente. Que eu não vi, do Scorsese. Isso. Mas nesse filme A Cor do Dinheiro, o Paul Newman repete esse mesmo personagem, né? E ele encontra um jovem promissor, jogador de sinuca, e quer treinar esse jovem, levá-lo para jogar nos lugares onde tem mais efervescência da sinuca, para esse jovem desenvolver as habilidades dele. Só que esse jovem, ele é viciado em jogo, começa a apostar dinheiro e se complicar, e aí o Paul Newman quer confrontá-lo, e eles vão se enfrentar também num grande jogo para provar quem é o melhor, né? Então é interessante que o Paul Newman fez 2 vezes o personagem, que na verdade foi a grande inspiração para essa história do George Clayton Johnson. Falam que eu não assisti, tá? Nenhum dos dois, nem o The Hustler e nem A Cor do Dinheiro, acredite se quiser. E olha que é um filme do Scorsese, eu gosto do diretor. Mas falam que o filme não é essa continuação, né? Que não é tão legal quanto o filme original, que é um filme clássico, assim, muito querido, né? O George Clayton Johnson, inclusive, ele ficou com ideia até de mudar o nome depois, né? Porque o filme tava fazendo um sucesso, foi meio que na mesma época que saiu o episódio, ele quase muda o nome do protagonista, mas acabou ficando como Fat, né? Mesmo. Então,
É uma coisa legal mesmo, essa referência que você falou. Eu queria pousar um pouco os nossos olhares aqui, por uma questão interessante, porque esse cara, o Jonathan Winters, que interpreta o Fett, ele era um ator de comédia, né? Um comediante muito famoso, né? Um cara que, por exemplo, ele gravou vários álbuns, né, de comédia, e álbuns que ganharam Emmy, sabe? Ele teve 11 indicações ao Emmy, né? Mas a carreira dele é uma carreira tão... muita viagem, fazendo stand-up e tal, que o cara teve um colapso, sabe? Acabou ficando internado, inclusive. E a aparição dele nesse programa do Rod Serling é interessante pelo sentido que ele enviou uma carta pro Rod Serling. Ele pediu pro Serling se ele poderia aparecer e tal. E você vê, né? Quando você vai refletir, né? Claro, pensando no Jonathan Winters, né? Mas pensando nos comediantes, grandes comediantes, que eles têm papéis dramáticos absolutamente maravilhosos, né? Se você vai logo de cara, uma reflexão ali rápida, por exemplo, tem o Jim Carrey, né? Que fez o Cine Majestic, ele fez aquele filme maravilhoso, Show de Truman, né? O Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças. Tem vários comediantes, se quiser, depois a gente até menciona mais alguns. A Melissa McCarthy mesmo, que ela fez um filme recentemente chamado Tammy, aonde ela recebeu indicação também. Então, quer dizer que é interessante quando você vê o cara que, por exemplo, esse cara, o Jonathan Winters, que era o rei do improviso, ele foi uma das grandes referências, e você vê muitas fotos dele junto com o Robin Williams, por exemplo, sim, que era também o rei do improviso, né? Um cara engraçado, um cara que fazia várias vozes. Então você vê uma influência, inclusive, né? Porque o Jonathan Winters, ele era famoso por esses álbuns, ele também tem um trabalho em rádios, ele fazia vozes para comerciais, ele era uma cara muito conhecida. Mas quando ele teve esse colapso, né? O que foi esse colapso foi mais ou menos nessa época, ficou internado, inclusive, sabe? Sofreu uma pressão enorme, ficava o tempo todo longe da família. Então ele queria começar a fazer coisas para as quais ele não precisasse ficar viajando, sabe? Ter essa rotina tão corrida como ele tinha, né? Então você vê que o papel dele, né? Eu sei que eu tô me demorando nisso, mas ele é muito contido, né? E você consegue imaginar muitas coisas, menos que o Jonathan Winters é um comediante, né? Que ele tem um ar sério e compenetrado, né? Nesse episódio. Sim, o George Clayton Johnson tinha escrito um personagem que ele fisicamente era diferente do Jonathan Winters, e era um personagem com atitude muito mais provocativa e bonachona. Essa, como você mesma falou, a atuação dele, que é muito contida, ela acabou funcionando maravilhosamente bem pro personagem e até surpreendeu. Na hora que o episódio estava sendo rodado, a abordagem que o Jonathan Winters fez, que é o contrário do que o pessoal estava esperando que fosse acontecer, na verdade. Outra coisa importante de falar dele, que um papel importantíssimo da vida dele e que marcou muita gente, é a voz do Papel Smurf, né? Muito importante. Não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, né? Sim, sim. O Jack Klugman, né? Ele é famoso por um episódio no qual a gente já conversou, que é um episódio chamado A Passage for Trumpet, que é um episódio sobre um homem que tem uma revelação, né, e tal, ele acaba cometendo suicídio, né? A gente colocou até aviso de gatilho, né? E tal no episódio, mas assim, ele entrega uma atuação também que o Jonathan Winters tem de contido, né? Que é você vê assim, ele sua, né? Eles tem vários momentos no episódio que tem um destaque pro suor pingando na cabeça deles, depois você vai entender o motivo, né? Ele tem de raivoso, sabe? Ele é uma pessoa irada. A palavra é essa, eu acho, né? Ele tá irado, então é interessante você ver a atuação dele, ele é muito bom, gente. O Jack Klugman, ele é um cara, não sei se você sabe, né? A gente comenta um pouco em off aqui entre a gente, que, por exemplo, ele aceitou fazer o papel para esse episódio sem nem ler. Ele não sabia nem do que se tratava. Mas ele tinha uma fé, ele acreditava no roteiro do Serling e tal, de um jeito. E nesse caso era de um cara foda também, o George Clayton Johnson, que ele falou, olha, eu faço questão de participar. E os caras, inclusive, aguardaram ter um espaço na agenda dele para ele poder participar. Então você vê que, né, tudo se conjumina. Sim, ele era um cara excelente ator, ele trabalhou com o Rod Serling, a gente já tinha falado sobre isso anteriormente. Nos teatros filmados, eles se conheceram. No Playhouse 90, né?
Isso, eles se conheceram ali nos teatros televisionados, na verdade, né? Eles se conheceram ali, acabaram criando uma amizade, um respeito mútuo muito grande. O Rod Serling tinha uma confiança absurda na capacidade do Klugman de atuar, e o Klugman tinha uma confiança irrestrita no texto do Rod Serling. Tanto que, como você mesma falou, quando chamavam ele, ele falava, não quero nem ler o roteiro, pode dar que eu faço. E as 4 participações dele na série, todas são em episódios muito marcantes, que estão sempre na lista dos episódios preferidos do pessoal. Um deles, inclusive, da 4ª temporada, tá entre na lista de sempre dos melhores, e a atuação dele é monstruosa, mas falaremos disso num futuro próximo. E eu gostei demais da interação dos dois. Como você mesma falou, enquanto que o Klugman, ele é explosivo, desesperado e arrogante, né, e louco para querer provar alguma coisa para si mesmo, e tem uma atuação bastante expansiva, do Jack Klugman, o Jonathan Winters foi muito inteligente, ele faz o contraponto com essa atuação contida, até porque ele é um cara que ele é um espírito, ele já não tem que provar mais nada, não é verdade? Então sim, deixa o outro se estressar para provar alguma coisa. É muito crível essa dinâmica que tem entre os dois, apesar de, obviamente, ser uma história de fantasia, que é alguém desafiando para um de sinuca um cara que já está morto. Mas a dinâmica que se rola entre os dois é muito crível e muito interessante, muito bacana. Sim, esse episódio do Jack Klugman que você falou é o Death Ship, né, que é da 4ª temporada, não é? Depois tem mais um episódio dele na 5ª temporada também. Eu queria também destacar que esse episódio, ele teve um remake, né, nesse revival aí dos anos 80, que é com aquele Elias Morales, que era o irmão do La Bamba, sabe? Daquele personagem do La Bamba, que ele faz o Jesse Cardiff, e o Maury Shaking, que faz o Fats Brown, sabe? Mas eu tenho lá minhas ressalvas. Eu acho que, como a gente já comentou, né? Eu acho essa série dos anos 80, apesar que tem uns episódios interessantes, tem uns que não são remake de nada, são episódios originais, de roteiro original. Mas esse daí eu acho que ele deixa a desejar um pouco, até porque se você coloca o Jack Klugman ao lado do Elias Morales, né? É complicado, né? Quando você vai ver. Mas assim, de qualquer maneira, a gente deixa linkado também, porque eu acho que tem lá no YouTube, tá? E também o episódio foi adaptado, claro, para um drama na rádio. Tem vários episódios, todos, somente da série clássica. E esse daí foi interpretado pelo Wade Williams, tá? Então vamos lá, a sinopse do episódio. Dessa vez eu vou fazer a sinopse pra gente, tá bom? Então, bora lá. Já é tarde no Lister's Pool Room, em Chicago. E mais uma vez o tubarão da sinuca, o Jesse Cardiff, está sozinho, tentando melhorar o seu jogo, e está ali pensando amargamente que ele seria considerado o maior jogador de sinuca de todos os tempos, se não fosse pela memória do já falecido James Howard, conhecido como Fats Brown, que ficou ofuscando, né? Ele pensa assim que ele daria qualquer coisa para poder jogar uma partida contra o Fats, que faria provar com que ele é melhor do que o Fats, inclusive, né? E aí a gente tem ali a surpresa de uma pessoa, um homem, que está abaixado assim numa mesa e tal. Você vê que é uma mesa de sinuca, numa imagem meio nevoada, e é o próprio Fats, né? Que ele vai responder a esse chamado para poder jogar essa partida contra o Jesse, né? O Jesse é surpreendido pela presença do Fats, né? Que olha, numa cena até muito interessante, né, Marcos, né? A luz se acende, né? Ele estava nas sombras, né? O Fats está lá no canto da sala, já faz 15 anos que ele morreu, porém ele vai lá atender esse pedido, explica para ele que, olha, eu aceito então o seu desafio, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar com a vida, ok? Se você, por acaso, jogar comigo, você vai colocar a sua vida em jogo. E o Jesse vai aceitar essa aposta, né? Esse é basicamente aqui mais ou menos do que se trata o episódio, né? Episódio do matemática eu acho interessante, porque eu não tenho lá muita... Como é que eu vou explicar? Eu não tenho lá exatamente muito interesse em histórias que tenham relação com esporte de alguma maneira. Como o Hustler, que a gente falou, o The Hustler e A Cor do Dinheiro e tal, são filmes sobre jogo, né? Então é o tipo de temática que eu, por exemplo, não costumo procurar, né?
Mas é um episódio que ele vai para além dessa questão, né, somente do jogo, para mostrar a obsessão do Jesse, né, Marcos? Porque ele fala que ele nunca teve uma namorada, que ele nunca dormiu com ninguém, que ele não bebe, que ele não sai, que ele não viaja, que ele não faz nada. Inclusive o Fat Brown fala para ele, poxa, mas eu tive uma vida plena, né? Ele fala, eu namorei, eu viajei, eu conheci lugares onde nunca se ouviu falar de sinuca. Então é dois extremos, né? É o obcecado Jesse versus o Fats, né? Que é um jogador, que era o melhor jogador, né, do mundo no caso, porém tinha uma vida, né? Aquilo não era a vida dele só, né? Somente o jogo. Exatamente. Esses dois personagens, eles são muito diferentes um do outro. O Fats, ele era um cara que era um grande jogador, mas você percebe que ele era um ser humano muito diferente, muito mais aberto para a vida. Ele tinha uma vida e a sinuca era mais uma das coisas na vida dele, enquanto que pro personagem do Jack Klugman, a sinuca é tudo. Ele não tem mais nada. Tanto é que ele é um cara que já derrotou todo mundo e ele é frustrado porque não pode derrotar o grande campeão que nem tá vivo mais, né? Uhum. E pra ele não basta derrotar os outros, ele queria derrotar o maior porque ele quer ser o maior de todos. Só que o maior não tá mais vivo, né? O cara que era o maior, né? Tem uma questão de ego também, né? Porque ele se acha foda e ele se acha tão foda que é absolutamente injusto, né, que um cara morto, né, um cara que já faleceu, tem a fama de ser o melhor, né? O melhor é ele ali, pô. Sim, e me lembrou um pouco o Imperador do Norte, né? Porque você tem essa coisa do cara que ele transforma uma coisa que na verdade não deveria ter tanta importância assim, como algo que é a coisa mais importante de tudo, porque na verdade ele é uma pessoa vazia, né? E aí, como ele não tem muita coisa dentro dele mesmo, como ele mesmo fala, ele nunca teve uma garota, ele não tem vida social, não tem amigos. Então, como ele é uma pessoa muito vazia, ele precisa preencher com algo, né? E aí ele dá uma importância até excessiva a ser o melhor naquilo. Enquanto que o Fats não, né? O Fats tinha outras coisas para se preocupar na vida e ainda conseguiu ser o melhor jogador de todos. Até talvez por ser uma pessoa com mais experiência de vida e com um equilíbrio emocional muito maior, né? Sim, e eu vejo inclusive uma certa humildade, né? Porque ele trata o Jesse, mas não é com uma condescendência, sabe? Que por sinal que é isso que me faz desgostar um pouco desse remake dos anos 80. Eu acho ele um tanto condescendente, ele é um tanto provocativo, né? O episódio tem uma diferença no final, né? Já entregando inclusive o final, né? Que o Jesse vai ganhar o jogo, né? E o Fats, você vê que ele conversa com ele, eles têm esse papo sobre um ter tido vida, o outro não, né? Tu fica meio assim, com todo respeito, mas você fica meio, se foda, né, o Jesse, porque você não teve vida porque você não quis, né? Por que você fez disso a sua vida, né? Talvez seja bem o que você falou, né? O cara que é vazio por dentro, né? Nada vai preenchê-lo, né? Então, você vê que, no caso, o Jesse, que ganha a aposta, ele não vai entregar a vida dele, né? A grande brincadeira nesse caso aí é que ele vai tomar o lugar do Fats, né? De ser o maior jogador do mundo, a lenda, né? O Fats até fala para ele, né? Uma coisa que tem interessante é que o George Clayton Johnson fez essa história para no final quem ganhar, na verdade, é o Fats, né? E ele fala assim, e ele inclusive fala pro Jesse assim, você foi o segundo lugar, ninguém liga para segundo lugar, você vai ser esquecido na história e tal, dá meio uma tripudiada assim. E no episódio não, no episódio o Jesse vai ganhar e vai tomar o lugar do Fats no sentido que na vida ali após a morte, o Jesse vai ser obrigado a ficar respondendo a esses chamados, né? Quando falarem, eu quero jogar com o cara mais poderoso, mais foda do sinuca, lá vai o Jesse ter que atender. Ou seja, na verdade, foi uma libertação pro Fats, né? Que conseguiu ser um cara feliz em vida e acaba depois se libertando também, né? Interessante. Exatamente. Eu fiquei até meio pensando sobre o que ele fala que no torneio você tá jogando com a sua vida,
né? E eu até meio que pensei que acho que na verdade ele já perdeu a vida dele antes, inclusive dedicando-se só e exclusivamente a esse propósito, né? E não vivendo a própria vida. E a partir do momento em que ele ganha do cara, ele não vai ficar menos viciado e neurótico com isso, ele vai ficar mais, né? Ele vai se tornar cada vez mais ligado a esse jogo e isso vai consumi-lo de alguma maneira, até depois da morte, inclusive. Não, inclusive nesse final aí que o George Clayton Johnson pensou, ele ia ficar muito mais consumido, porque o cara ia embora, desaparecer, ganhou a partida lá com ele e ele ia ficar o resto da vida tentando se provar, entendeu? Ou seja, que vidinha miserável é essa que esse cara tá tendo, né? E tal. De qualquer maneira, né? Por mais que a gente goste do ator, Jack Klugman, ou até mesmo esse ator, o Elias Morales, né? Que é um bom ator, eu acho ele um bom ator. É um personagem antipático, né? Você acaba simpatizando muito mais com o personagem do Fats, né? Sim. Que tava na dele lá, sossegado, lá, e na verdade foi chamado para poder ser convocado, né? Ele é convocado ali na vida após a morte, né? Então é um episódio sobre jogo, um episódio que ele é muito calcado nessa questão da obsessão. É um episódio que ele quer mostrar, né, dar um certo valor à vida, como aquele A Parada em Willoughby, né? Da cidadezinha, do cara que tem aquela vida enfadonha, que trabalha ali com propaganda, publicidade, coisa que o Serling conhece, né? E tal, e acaba tendo um momento de, né? É um episódio que ele quer valorizar a questão da vida, né? Aproveite a vida enquanto você está vivo. Certo. Eu queria só rapidinho também destacar a direção do Buzz Kulick. Eu acho que ele foi muito feliz. Primeiro que ele captou maravilhosamente bem as atuações. Não adianta apenas o cara ser um excelente ator. O diretor e quem está cuidando da fotografia precisa saber captar essa atuação e também evidenciá-la na montagem. E isso foi feito maravilhosamente bem nesse episódio. Além de tudo, o episódio tem um ritmo muito bom, ele constrói muito bem o suspense pra gente. O jogo é perfeitamente compreensível, a dinâmica do jogo, o que está acontecendo, o caminho que o jogo está tomando e para onde ele vai desembocar, a gente entende perfeitamente bem o desenrolar da partida e ao mesmo tempo a montagem e a direção acabam criando um suspense em cima do que está acontecendo no jogo e ao mesmo tempo capta as reações dos personagens de maneira e coordena tudo isso de forma que o episódio você não larga da cadeira, né? Você fica ali numa expectativa o tempo todo, mesmo que você não se interesse por sinuca ou por bilhar, enfim. Uma coisa que eu queria colocar também, antes da gente ir para outro tema aqui, que tem uma coisa macabra, né, nessas cenas de vida após a morte, tanto pro Fats como pro Jesse, que ele aparece no final, que todas as bolas da mesa de sinuca, elas são pretas, né? Quer dizer que é impossível aquele jogo tão competitivo, com bolas coloridas e tal, são todas bolas pretas, né? Então é aquele negócio destacando a solidão, né? Dessa pessoa que vai passar a vida após a morte num pedestal ali, né? Na frente de uma mesa de bilhar, na verdade, e está ali de maneira solitária, né? Então o Fett se livrou fortemente dessa daí, né? Pois é, sorte dele. É verdade. Uma coisa curiosa também, eu não queria que a gente terminasse o episódio sem a gente falar sobre isso, né? Então, na época dessa produção, o roteirista, ele estava num filme do Roger Corman, o The Intruder, que era uma adaptação do romance do Charles Beaumont, né? Sobre uma história de um racista, né? Chamado Adam Kramer, interpretado pelo William Shatner, que ele vai incitar a violência numa cidade fictícia do sul, né? E o Charles Beaumont e George Clayton Johnson, eles tiveram papéis no filme, ou seja, eu sou obrigada terminantemente a assistir o filme, até inclusive baixei para poder ver, porque é muito curioso, né? Porque você se pergunta por que não chamaram o roteirista para ele aprovar o final, que o final ia ser diferente, mas o roteirista, o George Clayton Johnson, estava em outra, ele estava aí gravando filme, se divertindo. Eles costumavam, quando era possível, eles mantinham o cara estava presente durante as filmagens para
Para aprovar, né? Para aprovar adaptações ou até fazê-las, inclusive. Às vezes davam na mão do cara e falava, pô, o que você acha que dá para mexer nisso daqui e tudo mais. Ele também dava ideias, né? E o George Clayton Johnson também jogava sinuca e se dedicou uma época a tentar jogar sério o negócio, mas o negócio dele era escrever mesmo, né? Não era jogar sinuca. Não, e a gente gosta de sempre colocar em evidência que o Rod Serling era alguém que respeitava muito, muito roteirista, entendeu? Os caras que eram roteiristas, eles se sentiam muito à vontade trabalhando com o Rod Serling, que ele não era um manezão, entendeu? Que ficava sacaneando os caras, ou mudando o final, ou tentando, sabe, detonar o roteiro dos outros. Então ele respeitava essa questão do roteiro, e o George Clayton Johnson acabou aprovando, entendeu? Antes de ser gravado, né? Mas é interessante, né? Eu tô com esse filme aí, depois vocês me perguntem, tá? O que eu achei, que eu consegui encontrar esse filme do Roger Corman, tá? De 62, repetindo que o nome é The Intruder, tá? E aí, Marcos, qual que é o ponto positivo do episódio, ponto negativo, caso tenha? Olha, nesse eu não consegui achar ponto negativo. Eu gostei de praticamente tudo. Ponto positivo, novamente eu vou ficar me repetindo, são as atuações dos dois atores principais, excepcionais em cena, ambos. Gostei demais também da direção e da montagem do episódio. Achei que o ritmo foi muito bem feito, muito bem conduzido. Eu não encontro aqui do que reclamar, não, para dizer a verdade. Ah, pois é. Olha, eu concordo contigo em tudo que você falou. É um episódio onde as atuações foram deliciosas. Eu gostei muito mais de pesquisar, na verdade, talvez sobre o pessoal. Eu já conheço, claro, o trabalho do Jack Klugman, mas eu amei conhecer, me emocionei, sabe? Conhecendo a história do Jonathan Winters, que eu nunca tinha ouvido falar. E você vai no Google, tem um monte de fotos dele com Robbie Williams, sabe? Que já faleceu também. E aí você vê que coisa interessante, que coisa bonita, né? Eu lembro que a gente sempre comentou aqui entre a gente o quanto a gente gosta de Jim Carrey, ele me emociona muito, né? Esse ator, eu sei que sim, ele tem uns filmes onde ele é careteiro, né? O pessoal até relaciona ele um pouco ao Jerry Lewis, né? Que é um cara com aquela comédia muito física. Mas os filmes dele, que são filmes dramáticos, são muito lindos, muito bonitos, sabe? Eu até pensei aqui no final, na minha recomendação, recomendar algum filme tipo A Cor do Dinheiro, mas eu não assisti A Cor do Dinheiro. Então acho que eu vou recomendar um filme de um comediante que tenha feito um trabalho excepcional, diferente, que eu acho que vai ser uma homenagem digna, assim, né? Desse comediante aqui que estava sob uma pressão absurda e fez esse trabalho tão bonito, né? Fazendo o papel do Fats Brown. E aí, qual seria a sua recomendação de filme, série ou livro? Eu vou roubar um pouquinho, tá? Mas prometo que eu não vou me estender. A gente citou de passagem o filme The Hustler, Desafio à Corrupção, com o Paul Newman. É um excelente filme sobre obsessão, sobre o custo das nossas obsessões, sobre essa coisa de você dedicar a sua vida a um objetivo e também, ao mesmo tempo, como você pode se perder no caminho. Vale muito a pena, viu? Não é um clássico à toa. Mas o que que eu acho que é menos conhecido, menos do público brasileiro principalmente, é o Jack Klugman. Entre 76 e 83, ele participou, ele fez o papel principal de uma série chamada Quincy M.E. Nessa série, ele era um legista que tentava, né, junto com o apoio da polícia científica e dos conhecimentos dele de medicina legal, desvendar casos e assassinatos, crimes, enfim. Essa série foi um grande sucesso da TV americana, foi muito marcante, primeiro porque ela foi a série que inspirou o CSI. Opa, voário. Ela foi a primeira série de TV a enfocar essa questão da investigação criminal pelo lado do trabalho do legista, pelo lado da polícia científica, da busca de evidências, enfim. Ela é muito calcada nisso e ela mostra o trabalho no laboratório, o trabalho na sala do legista. Ela enfoca esse outro lado que as pessoas não conheciam muito e que normalmente não era enfocado no audiovisual. E o personagem dele, do Quincy, obviamente é uma inspiração para o personagem do Grison, do CSI.
Não sei como é que. Não sei se é fácil de encontrar essa série para assistir. Quem tiver a curiosidade e se conseguir encontrar, vale muito a pena. É muito bacana essa série, muito interessante, viu? Olha, eu vou tentar. Tá? Eu vou tentar localizar, nem que seja um link para alguém ver um trailer, um segmento. Quer dizer que a série aí do Grison Grisalho e do CSI tem inspiração nessa série com Jack Klugman? Isso. E não sei se vai ser surpresa para ninguém, o Jack Klugman tá matando a pau nas atuações, como sempre, né? Isso aí não vai ser surpresa, porque esse cara é foda, né, meu? Eu fiquei com vontade, assim, de assistir tudo que o Jack Klugman já fez na vida, sabe? Porque esse cara, ele é muito foda, já falecido, claro, né? Mas caramba, maravilhoso. Aí, rapidinho, tem um filme que a gente já comentou, eu vou relembrar rapidinho. Tem um filme de 2003 chamado Aragami, dirigido pelo Ryuei Kitamura, que é o diretor da Floresta da Ressurreição. Esse filme foi um projeto que eram diretores iam fazer filmes que tinham o tema de um embate entre duas pessoas, no local fechado. E esse filme mostra a história de um cara que é um deus da guerra e ele quer encontrar alguém para ficar no lugar dele. Esse deus da guerra ele tem que ficar desafiando as pessoas até o dia que alguém consiga vencê-lo, e aí ele pode deixar aquele local e o cara que o derrotar fica no lugar dele para desafiar os outros. Esse episódio acabou me lembrando disso. Quem puder encontrar também para assistir, Aragami é um filme muito interessante. Aragami, eu não lembro se eu assisti esse filme. Assisti? Acho que sim. Caceta. De qualquer maneira eu vou procurá-lo, tá? Pois é, vamos lá então. Pra minha recomendação, como eu falei que eu não vou recomendar filme de sinuca, porque eu sinceramente nem o filme do Scorsese eu assisti e o The Hustler também não. Vou tentar assistir. Mas eu gostei muito no ano de 2019, teve aquele filme da Netflix, né? O Joias Brutas, Uncut Gems, estrelado ali pelo Adam Sandler, que ele é um cara com trabalho assim. Tem uns filmes dele que eu gosto bastante, pra falar a verdade. Eu gosto daquele Clique, que sim, tem umas piadas de péssimo gosto, né, de gosto duvidoso, mas eu gosto. Tem um filme dele com o Paul Thomas Anderson, né, por exemplo, dirigindo. E o Uncut Gems eu achei um filme maravilhoso, né, que é a história do cara, que é um cara negociante de joias, né, e ele é um jogador inveterado. E vai contar um dia na vida deste cara, né? Aonde ele vai acontecer tudo de péssimo, tudo de errado com ele. Apesar de ter uma grande possibilidade de ganhar um tremendo dinheiro, né? Que ele é um cara que aposta muito nesse jogo de basquete e tal, né? Ele é cheio de cacoetes. E o Adam Sandler tá maravilhoso no filme. Gente, não dá pra falar que ele tá ruim mesmo. Ele tá ótimo, né? Faz um personagem até meio sacana e tal. Eu lembro que foi uma tremenda surpresa esse filme quando eu assisti, né? Tem um humor um pouco ácido, né? O final, então, né? Nossa, mas cara, é um muito bom, cara. Assistam, quem não assistiu, não teve oportunidade de assistir o Uncut Gems, que vocês vão gostar bastante. Eu não sei se ainda tá disponível na Netflix, mas eu acho que está, viu, gente? Disponível sim, facilita, né, Marcos? Sim, com certeza. É um filmaço, vale muito a pena ser visto, viu? E quem costuma ver o Adam Sandler nas suas atuações, né, insuportáveis, vai se surpreender positivamente. Gente grande, né? Esses filmes aí, essas comédias que ficam passando na TNT, né? Meu Deus do céu, né? E tá, mas bom, é um filme legal mesmo. E é a prova que comediante, quando resolve fazer papel sério, dramático, não desmerecendo, claro, os atores que fazem normalmente, mas é muito interessante assisti-los, viu? Muito mesmo. Assistam também, se possível, o Jim Carrey naquele Cine Majestic. É um filme dele que as pessoas falam tão pouco. Eu gosto muito desse filme também, que tava nessa pegada, sabe, fazendo vários filmes dramáticos. E é isso, né, Marcos? Chegando ao final aqui, a gente agradece a sua companhia, né? Você permitir que nós façamos companhia a você. Acesse as redes sociais que a gente mantém. Nós temos a página do Facebook, tá? facebook.com/masmorracine. Nós temos agora o nosso Instagram. Nosso Instagram agora tem a curadoria do nosso amigo William Funchal, que é nosso ouvinte, nosso amigo, nosso brother. Então, siga a gente lá no Instagram, tá? Que é @masmorracine, que o William vai tentar alimentar o nosso Instagram.
Nós temos perfil também no Twitter, que é @masmorra_cast. E se você puder, espero que você possa, se não puder a gente entende, tá? A gente tá sempre pedindo apadrinhamento, né? Porque a gente tem uma conta no Padrim, onde você pode doar algum valor para ajudar a gente a manter o nosso site, manter os nossos servidores, né? Que a gente deixa os podcasts, arrumar equipamento, tá? Então você doando algum valor pra gente nos ajuda bastante. E a gente também tem uma conta ali no Colabora Aí, tá? Que é uma conta onde você também pode fazer doação entre essas plataformas aí. E aí, Marcos, qual será a música que você vai escolher para tocar no MP3, né? Porque o YouTube não deixa, chato, no MP3 do podcast. Certo. Você deve lembrar do Hollywood, né? O sucesso? Isso, das músicas que tocavam ali, né? Tem uma música chamada Get It While You Can, de um cantor que é Gary O'Connor, ou Gary O. E essa música, quando ela foi lançada, o videoclipe da música passou no Fantástico. O pessoal da idade da gente talvez lembre. O videoclipe é inspirado nesse duelo de um jogador de sinuca mais velho contra um desafiante mais novo. É engraçado que Hollywood, o sucesso, era sempre gente praticando esporte, pulando de parapente, tudo fumando, né? Começar de cigarro. Isso. E a pessoa fazendo altos esportes, skate, bicicleta, motoca. Quer dizer que esse daí é de sinuca. Isso. E o cara que é o jogador experiente é um gordinho, né? Então você tem. E o outro cara é bem mais jovem. Então tem inclusive uma inspiração disso que a gente estava comentando aí, dessa coisa do velho campeão sendo desafiado por um jovem. E a música também é bem bacana, assim. Então acho que vale a pena. Legal, não lembro pelo título e pelo cantor. Agora quem quiser, tiver coragem, porque no mínimo deve ser muito bizarro esse programa. Mas a gente tem um programa de playlist, tu sabia, Marcos? Sobre Hollywood e o sucesso. Sim. A gente gravou com Bruno Gunter, do Pod Trash, e com Ivan Motosserra. A gente e eu, né? Porque tu não tava. E do nada, é muito engraçado esse programa, porque os dois começaram a discordar. Por que o Vanilla Ice é bom? Por que o Angra, na época, o cara tava vivo ainda, né? O vocalista do Angra é ruim. E nossa, o Pablo, caramba. Isso, também tem o Pablo, um colega da gente. Mas nem o Angra, nem o Vanilla Ice tinham música no Hollywood. Não, mas eu não sei, esse que é engraçado, porque o programa era pra escolher músicas de Hollywood, né? Certo. Então tem o nosso amigo Pablo, não pode esquecer de mencioná-lo. Eu tenho muito carinho por ele e muita saudade também de conversar com ele. Mas aí começou uma discussão generalizada, aí eu botei voz de Alvin e os Esquilos em todo mundo. Entendeu? E por algum motivo o programa termina com aquela música Como Uma Deusa da Rosana, cara. Então é muito bizarro. E olha que você tem muitos anos fazendo podcast, que a gente hoje em dia faz um trabalho assim um pouco mais acurado, né? Mas era um vale tudo muito louco o nosso podcast, entendeu? Então se você tiver coragem, eu vou deixar linkado aí pra vocês escutarem. No mínimo vocês vão rir, vão escutar muita música boa, porque cada um em cada bloco escolheu uma música do Hollywood de sucesso. Tá, então no meio da briga tinha a música do Hollywood também. Sensacional. Sensacional, né? É isso, gente. Então a gente deixa um abraço apertado, um beijo. Se cuidem, tá? Se cuidem bem, com carinho. Cuidem muito bem dos seus. E a gente se vê aí no próximo podcast de Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, beijo.